Vou começar a falar aqui, depois eu vou ali, porque eu trouxe umas fotos para mostrar. Meu nome é Maria das Graças Gonçalves, eu sou psicóloga, sou professora de psicologia lá na UF de Niterói, na Faculdade de Educação. Quando eu cheguei, eu fiz o mestrado lá, eu sou de Curitiba, do Paraná. Quando eu cheguei na UF como professora, eu terminei o meu mestrado e no dia que eu defendi a minha dissertação, a gente pega uma ata, né, de defesa, lá uns documentos, e no dia seguinte eu fui fazer a inscrição para o concurso que estava terminando, que era o último dia. Isso foi em 1991. No ano seguinte, aí eu passei no concurso, só que eu passei em terceiro lugar e eu vim para a UF em agosto de 1992. Quando eu cheguei na UF, já estava em greve alguns dias, algumas semanas, então eu já entrei na UF em greve. O meu chefe de departamento falou: assina aqui, professor, e pode voltar para casa arrumar a mudança, que quando acabar a greve você volta. Que eu vim de Curitiba, né? Aí eu voltei, quando terminou a greve, acho que foi lá para setembro, outubro, eu voltei. E aí a professora Nilda era diretora da faculdade e a gente tinha amizade da época do mestrado, né? Eu participei do grupo de pesquisa dela. Ela mandou me chamar. Aí eu fui lá na sala dela. Ela primeiro me deu parabéns por eu estar sendo nomeada, né? Estava assumindo. E na outra mão ela tinha uma brochura assim, grossa. Aí ela falou: toma e leva para casa para estudar. Aí eu falei: o que é? É o currículo de Angra. Então, e daí ela disse: você entra em dezembro. Porque no início não tinha férias. Aconteceu o primeiro NEAP, né, que eu acho que foi até ali, outubro, por aí, e depois já engrenava o segundo, já engrenava o terceiro, a gente não tinha dezembro, julho, essas coisas, era um curso, né, assim, que tinha uma temporalidade diferente. Aí ela disse: você entra em dezembro, a sua disciplina. Aí eu voltei lá para o meu chefe de departamento e falei: olha, a professora Nilda me convocou para trabalhar em Angra, e daí como é que fica meu horário aí? Daí ele falou assim: ah, não, se você for juntar naquele grupinho lá de Angra, você não vai ter folga aqui não, você vai ter as suas turmas aqui também. Então logo que eu cheguei, eu já percebi que tinha, sabe, assim, uma tensãozinha entre o grupinho de Angra e o grupinho que não era de Angra. E comecei a participar. E, enfim, tenho 30 anos também, né, de UF. Estarei fazendo 30 anos de UF em agosto, que foi a data que 29 de agosto, a data que eu assinei a posse. E tenho essa alegria de estar aqui nesses 30 anos de UF em Angra, né? A minha trajetória é paralela com essa aqui. Aqui eu aprendi a ensinar, aqui eu aprendi a ouvir, aqui eu aprendi a ser pesquisadora, aqui eu aprendi a fazer extensão. Foi aqui em Angra. Aqui em Angra a gente aprendeu a ser essa tríade, essa função completa, tá? De ser docente do ensino superior. Muito agradecer, muito. De lá para cá tivemos assim algumas perdas, né? A gente já se despediu do professor Armando, a gente já se despediu do nosso inimaginável, aquela perda do nosso grande amigo Dácio, né? Nos despedimos de Elza Deli, já nos despedimos da professora Felisberta, que a gente chamava de Feliz, né? A Feliz, ela já tinha uma certa idade, mas assim, ela era uma revolucionária nata.
E quando a gente estava brigando e dizendo para a Feliz, não, não é bem assim, ela dizia assim, eu sou do tempo do petróleo é nosso. Então, não vem me enganar, não. E a Feliz já se foi, né? Não sei se eu esqueci de alguém, mas principalmente esses. Quem? Jorge Najar, professor Pérez, recentemente, nosso grande, querido Pérez, né? Então, a gente já se despediu de vários de nós. Regina Leite, também, Regina Leite Garcia. Bom, estou me lembrando de uma outra que também já nos despedimos, mas não estou lembrando o nome dela. Mas outros chegaram, né? Alguns se despediram. Aí tem todos esses aqui. Augusto foi meu primeiro amigo aqui, porque quando nós, para vocês terem ideia, a gente trabalhou até a 17ª turma lá no Morro da Cruz. Foi a 17ª turma que se mudou para cá. Então, podem imaginar quanta luta, quanta resistência nós tivemos que manter acesa, né? Para a gente conseguir. Quando viemos para cá com a 17ª turma, estávamos moribundos, não aguentávamos mais de tanto lutar pela permanência desse curso aqui em Angra, né? E eu acho que fui uma das últimas a sair daqui, porque eu ainda fiquei no curso da pós coordenando. E o professor Augusto acho que foi um dos primeiros professores que chegaram, dos novos, e que eu fiquei amiga, uma pessoa maravilhosa. Depois foram vindo os outros, fui conhecendo. Os nossos últimos seminários de avaliação, tínhamos já esses professores novos aqui, né? Então muitos chegaram, muitos professores, outros cursos, e vocês, as filhas do Pierre, por exemplo, que estão aí, que foi nosso aluno da 15ª turma. E as meninas, as filhas dele eram pequenininhas, né? Então, vocês vieram e a vida continua, lógico, né? Bom, então é isso. Uma outra observação que eu queria fazer, porque o Manhã já falou bem, né, toda a trajetória do curso. Uma outra observação que eu queria fazer sobre a inovação desse curso. Lá em 1992, a gente tinha assim umas novas teorias aparecendo. Uma delas era o multiculturalismo crítico, né? E também aquelas discussões sobre transdisciplinaridades. Então, a construção desse curso teve esses dois eixos, né? Trabalhados pela professora Nilda Alves, pela professora Regina Leite, pela equipe que ficou lá mentalizando um curso diferente que depois virou modelo, né, para tantos outros currículos de pedagogia e de outras áreas também. Hoje se fala muito em interdisciplinaridade, até se exige pelo MEC que os cursos de pós-graduação tenham isso. Hoje é um marco legal dos currículos de ensino superior ter a transdisciplinaridade e a flexibilidade no currículo, mas isso a gente já fazia em 1992. Fazia a interdisciplinaridade no ensino dirigido, nas atividades de pesquisa e prática pedagógica, e fazíamos as atividades culturais e o registro, o respeito e a troca, a interação com a cultura local. Então, tinha no currículo uma disciplina que eu cheguei a trabalhar nela, chamada interdisciplinaridade de 1ª a 4ª série. Então, sabe, assim, a gente tem um modelo aqui pioneiro. Nós somos, vamos dizer assim, a gente saiu do curso de pedagogia de Niterói, né? Construímos no caminho, né? Um caminho que se você constrói o caminho caminhando. Então, somos caminhantes, saímos de Niterói, viajamos para cá,
no caminho fomos construindo, e depois, quando Niterói revisou seu currículo, se inspirou no curso de Angra, e várias das atividades daqui foram levadas para lá, né? Então, assim, essa dialética a gente viveu, a gente sentiu, né? O velho, o novo, o tradicional e o inovador. Então, esse primeiro curso de Angra e a nossa passada por aqui nos fez o que somos hoje, né? Muitos professores daquela época hoje são referência bibliográfica, são pessoas conhecidas, respeitadas nacionalmente. Muitos e muitas ex-alunas nossas já têm mestrado, doutorado, já são professores de ensino superior, né? Então, quer dizer, a gente coletivamente, né? Não foi 1, 2, 3, não foi da ideia de ninguém, mas coletivamente a gente tem história muito bonita para contar, tá? A gente tem uma história exemplar na construção desse local aqui. E hoje, quando eu cheguei de carro e depois eu vim caminhando, porque me instalaram numa pousada aqui perto, eu fiquei observando o que esse bairro é hoje. Quando viemos para cá, eram alguns barracões abandonados da antiga Verume. Alojamentos, né, de trabalhadores. A Verume falida, abandonou, entregou para a prefeitura, não sei mais o quê. E hoje esse bairro aqui tem até, Márcia, tem até salão de beleza ali, você fazer a unha. A Márcia era a mais vaidosa entre nós, né? Então tem até salão de beleza agora, tem restaurante, a gente não tinha restaurante, não tinha onde comer. Olha esse bairro, que beleza. Onde se instala, né, um lugar de conhecimento, sabe, um lugar de ensino, um lugar de trânsito, de interação entre as pessoas, nasce a vida, sabe? Prolifera a vida. Então, assim, tá difícil de segurar a emoção de ver isso tudo aqui. Hoje a minha filha que vinha comigo manhãs, não era só a sacola que eu trazia a Maíra também, né? A minha filha tem 40 anos. E é uma comunista de primeira, igual a mãe. Eu vou levantar para ir ali falar. A minha tarefa, encomendada pelo Augusto, eu vou ter que ir por aqui, gente, por trás. Era que o Manhãs falasse da nossa história do curso e que eu trouxesse um pouquinho, né, das coisas que fazíamos aqui, dos nossos projetos. Então, vocês podem pensar que atividades culturais fosse uma brincadeira, fosse uma coisa simples, porque a gente brincava, tinha ciranda, tinha batuque, tinha jongo, tinha uma porção de... lembra, Manhãs? Tinha o dia dos talentos, né? E o dia dos talentos, então, quem sabia cantar, cantava, quem sabia fazer bordado, bordava. Tinha o dia dos talentos. Então, aquilo tudo era muito suave, muito alegre. Parecia brincadeira, mas não era, tá? Não era brincadeira. E dessas atividades culturais que aconteciam, tinha muita cultura negra que vinha, né? Com Délcio, com as pessoas que eram militantes, que traziam pra gente jongo, gente do quilombo, para falar das suas tradições, da sua história, né? Pessoas locais interessantes. E aí, num determinado momento, a prefeitura estava passando por uma situação delicada. Em 2003, né, foi promulgada uma lei, que é a Lei 10.639. Essa lei, ela continua obrigando, porque é uma lei que ainda existe, que obrigava a reformulação dos currículos, né, em todos os níveis,
da educação, em todos os sistemas de ensino, para incluir a história da África e dos afro-brasileiros, e a cultura africana e a cultura dos afro-brasileiros. Então, num determinado momento lá, a prefeitura, a gestão local, né, tipo assim, abriu uma janelinha que a gente pudesse oferecer atividades de extensão. E eu e o meu colega, isso já era em 2007, a lei já tinha 4 anos. Eu e o meu colega José Luiz Antunes, a gente pensou em oferecer uma oportunidade da gente discutir essa questão de inclusão no currículo da cultura negra, né? E veio a calhar, porque a prefeitura, no momento, também estava precisando responder a alguns processos que estavam solicitando, né, informações da prefeitura sobre o que estava se fazendo no cumprimento dessa lei. E foi assim que nasceu o nosso projeto de extensão, através das atividades culturais que o professor José Luiz Antunes já coordenava, né? Os projetos que ele trazia se chamava Negros e Negras em Movimento, e ele falou, vamos oferecer isso como projeto de extensão. Aí conversei com ele e falei, não, se a gente for oferecer, a gente tem que oferecer alguma coisa que vá trabalhar com esse conteúdo da lei e trabalhar com os da rede municipal. Então a gente fez né, conseguimos fazer um acordo e trabalhamos, eu acho que foram 6 turmas de professores da rede, alcançamos assim mais de 200 professores da rede no projeto de extensão. Esse projeto tinha uma certa carga horária e a gente trazia professores de fora para vir discutir com os professores locais sobre essa questão, né? Parece fácil, mas não é. Parece que a gente sabia tudo, mas a gente não sabia de nada. Porque até que essa lei aparecesse, nós, negros e afrodescendentes, desconhecíamos a nossa história. Nós nunca tivemos o direito de conhecer a nossa história. E a partir daquela lei, era um momento de a gente, né, dar a volta por cima, só que a gente não sabia nada. Nós não sabíamos nada. Então a gente foi estudando junto, muito eu aprendi nesse projeto com os professores daqui, e muito mais adiante a gente foi a partir desses primeiros projetos de extensão. Eu vou pedir para ela colocar aqui, põe na primeira, por favor. A gente conseguiu até ter uma logo, assim, sabe, um desenho que foi criado, que é um selo que acompanhava todos os nossos trabalhos. Pode passar. Essa primeira tela aqui, que tem esse primeiro parágrafo, acho que todo mundo já leu, né? Mas a gente fala que na educação as pessoas têm essa possibilidade, tá? De se autoconhecer, de se desenvolver, de se emancipar, né? E é na educação que a gente, principalmente quem trabalha com as crianças mais novas, que tem essa tarefa de fortalecer os processos psicológicos das pessoas. E aqui especialmente a gente tem que falar, né, do sofrimento e dos danos psicológicos que o racismo produz nas pessoas que são afrodescendentes, né? Nós temos um processo de racismo gigante na nossa sociedade. Ele é estruturante, a gente não percebe porque ele é invisível, mas ele é estruturante de toda a nossa vida social. Ele é estruturante da nossa vida individual, ele é estruturante da vida institucional e ele é estruturante da sociedade como um todo. O Brasil se desenvolveu a partir de um processo colonialista que produziu essa diferença, essa desigualdade entre pessoas brancas e não brancas, né? E as pessoas negras, indígenas e outras não brancas são as que mais sofrem a partir dessa estrutura que a gente tem, dessa estrutura racista e desigual.
Então, nós começamos a fazer essas discussões nos processos de extensão. Pode passar, por favor. Essas fotos aqui são um pouquinho das equipes que trabalharam com a gente, tá? Essas equipes iam... Essa escola não é daqui de Angra, é lá de Niterói. É que na pressa de achar umas fotos, mas a gente também visitou várias escolas por aqui com os estudantes daqui. E aqui tem algumas falas que são falas de pessoas, alunas do curso, que participaram conosco. Essa aluna, por exemplo, ela fala o seguinte: como alguém pode incentivar a transformação aos outros se a própria pessoa não viveu essa mudança? O melhor aprendizado é o de identificar práticas discriminatórias e preconceituosas em qualquer ambiente e exercer a função cidadã de chamar a atenção das pessoas para não fazerem o mesmo. Pode passar. Aqui eu tenho os nossos projetos, né, que partiram desses primeiros projetos de extensão. A gente fez o projeto Africanidades, né, no geral, assim, como se fosse um programa de africanidades. E daí, dentro desse programa, a gente teve o curso de pós-graduação Lato Sensu, Diversidades e Interculturalidades, Matrizes Indígenas e Africanas na Educação Brasileira, desenvolvido aqui em Angra, aqui em Jacuecanga. O projeto de pesquisa África em Nós, que tinha vários subprojetos que eram dos professores e dos estudantes, professores da rede e de estudantes de graduação e pós-graduação. O programa de extensão Negros e Negras em Movimento, que foi onde tudo começou, e os programas que a gente tinha de iniciação à docência, que se chamava Interculturalidades e Arte e Educação. Então, são vários projetos que se enraizavam, né, e que nasceram dessa semente que eu falei das atividades culturais. Os objetivos desses projetos era contribuir para o reconhecimento positivo e comprometido das matrizes africanas do Brasil através do trabalho. Observar e agir de maneira consciente, sistemática e rigorosa sobre nós mesmos, nosso cotidiano e nossa prática pedagógica. Aqui é porque eu fiz uma pequena análise de várias entrevistas que fizemos com participantes e eu resolvi mostrar um pedacinho para vocês. Então, o recorte que a gente fez dessas entrevistas tratam disso, de experiências acadêmicas e culturais, análises críticas e autoavaliações dos processos pessoais dos estudantes do curso de Pedagogia da Universidade Federal Fluminense, que integraram os projetos explicitados de 2011 até 2013. Aqui, eu fiquei aqui até 2012. 2012 foi o último ano que eu fiquei aqui em Angra. Então, 2011, 2012, aqui em Angra dos Reis. Pode passar. Algumas referências que a gente trabalhava, né, com a Neuza Souza Santos, que falava: tornamo-nos negros através da recuperação da história pessoal e dos antepassados, num processo contínuo de reencontro com as matrizes africanas. Outra referência nossa era Munanga, né? Kabengele Munanga esteve várias vezes aqui em Angra conosco. Nós até levamos o Kabengele para o Quilombo do Bracuí, para o Quilombo de Campinho. Nós tivemos um trajeto com eles. Também levamos o professor Carlos Moore. Alguns de vocês vão se lembrar. O Munanga diz: na construção da identidade incidem fatores históricos, linguísticos e psicológicos. Outro, o Césaire. Aimé Césaire é um pan-africanista, um francês, não era francês, ele era da ilha de Dominique, esqueci o nome da ilha, Martinica, mas ele se instalou na França, né? E ele compunha um grupo lá de pan-africanistas na década de 70. Então o Césaire é um autor que vai mais ou menos, né, conceituar
a ideia de negritude que se torna assim uma bandeira daquele período, né, da década de 70. A ideia de que a negritude é um processo de se tornar consciente como pessoa negra. Então ele diz, é consciência da diferença, da memória, da fidelidade, da solidariedade, mas não se trata de esmorecimento, de sofrimento ou de choramingo, de mimimi. A negritude resulta de uma atitude proativa e combativa de espírito. Ela é um despertar da dignidade. É a rejeição da opressão e a luta contra a desigualdade. Ela é também revolta. Esse aqui pode passar, porque foi mais ou menos o processo de metodologia do trabalho que a gente fez, a partir das falas dos alunos, uma pesquisação. Pode passar. Né? O que a gente fez para analisar esses resultados desses trabalhos naqueles projetos que eu falei? Promovemos discussões teórico-práticas, vivências da cultura brasileira de matriz africana, experiências de metodologias de ensino que valorizam o sujeito negro e descendentes, estudos críticos de programas de ensino e materiais didáticos e oficinas de projetos pedagógicos. Não era eu que fazia essas coisas, gente, eram os professores, os estudantes que a gente tinha, cada um tinha seus projetos e assim, no todo a gente desenvolvia essas ações, né? Agora a gente vai ver algumas fotos. Essa foto aqui é lá no Quilombo do Bracuí, né? E tem toda a equipe de alunos bolsistas, dos que trabalhavam conosco, que vinham aqui comigo para Angra, alguns de Niterói, alguns daqui. Então a gente fez uma foto lá no Quilombo, né? Numa dessas nossas idas para lá. Essa foto aqui eu vou falar em seguida, porque tem uma outra pastinha de fotos. Eu não sei se o pessoal de cá está conseguindo ver. Querem que eu vá para cá para não ficar na frente? Essa foto aqui, ela é muito emblemática. É uma foto de um sarau que fizemos. Nós fizemos, depois eu vou falar do seminário também, porque eu tenho fotos, mas nós fizemos do curso de pós-graduação, nós fizemos um seminário de apresentação das pesquisas, tá? Mas eu já falo do seminário. E neste seminário tinha uma atividade que foi um sarau, o primeiro sarau Palavra Viva, que nós fizemos lá no Quilombo, né? E só volta um pouquinho, por favor. Tá passando sozinha? Então essa foto aqui tem uma Santa Rita ali no fundo, tá? Depois a gente vai ver o grafiteiro, né, o artista plástico fazendo ela. Os saraus sempre tinham a poesia, o grafite e a dança, tá? Que era um sarau black, né? A gente chamava de sarau black. Então ele tinha esses elementos, que tinha a dança, o ritmo, né? A música, a dança, a poesia, né? E o grafite. E aí, nesse dia, o artista, então, fez esse desenho da Santa Rita lá no Quilombo do Bracuí, né? E depois disso, uma outra aluna, não sei se ela está aqui, da pós-graduação, a Rosane, ela fez uma monografia dela lá no Quilombo do Bracuí. E ela foi lá, e lá tem a igrejinha, né, gente, da Santa Rita. Então ela foi lá e o grafite, o desenho da parede, estava cheio de coisa embaixo. Tinha vela, tinha flores, tinha cartinhas. E na pesquisa dela, ela descobriu a intriga que tinha da igrejinha com esta santa aqui, porque essa santa ela é negra. Ela não é a Santa Rita da igreja. E aí o que estava acontecendo? Os devotos, né, da Santa Rita estavam vindo cultuar esta Santa Rita aqui, né? Então a Rosana escreve sobre isso lá na monografia dela. Depois a gente vai ver o artista fazendo a Santa Rita lá. Não sei se o Delcio lembra disso, o Delcio está por aí, né? Aqui a gente um passeio lá na pequena África, lá no Rio de Janeiro, que a gente ia até o Instituto Pretos Novos. Nossas turmas daqui iam lá, tanto da extensão
como da pós. A gente fazia algumas idas para lá para a gente conhecer o local, né, o memorial lá do Instituto Pretos Novos, que é onde se descobriu o cemitério, né, dos Pretos Novos. Pretos Novos, para quem não sabe, eram aqueles recém-chegados de África, né? Eles eram chamados de Pretos Novos. E muitos chegavam, desembarcavam ali no cais ali, depois virou o cais da Imperatriz, mas era o cais do Valongo, né, que recentemente foi remodelado lá, né, foi restaurado, tem o local lá para se visitar, mas era aquele cais que era o cais da chegada dos navios que traziam os africanos escravizados. E quando eles chegavam, muitos deles já chegavam morrendo, né, pelos maus tratos. E esses que morriam na chegada, morriam pelo caminho, ali também perto tinha o local onde eles ficavam, os que estavam, eles chegavam muito maltratados, né, da viagem, então eles também iam para um lazareto, que era um local de recuperar